Olá, queridos amigos. Aqui é o professor Silvio Bernardes, gravando este encontro maravilhoso para o espaço Viver Saudável de Jardim Cruzeiro. É uma alegria muito grande estar com vocês. Agradeço desde já a liderança do espaço Viver Saudável pela oportunidade que me dá de falar de um tema tão importante, né? Meu nome completo é Silvio de Moura Bernardes, eu sou de formação inicial médico veterinário, foi a minha primeira formação, não exerço mais a profissão, a belíssima profissão de médico veterinário há mais de 30 anos, portanto, não me perguntem nada da área. Eu resolvi deixar de cuidar dos animais para cuidar dos seres humanos. Sou biólogo, especialista em biologia, com a pós-graduação pela Fundação de Ensino Superior de Pernambuco. Sou mestre em saúde pública pela Universidade de Loma Linda, na Califórnia, em convênio com a Universidade Adventista do Chile. Fui professor universitário durante 42 anos, ensinando para os cursos da área de saúde, como biomedicina, farmácia, tecnologia em radiologia, enfermagem, nutrição, biologia, fisioterapia. Foram muitos cursos da área de saúde que eu lecionei, as disciplinas de histologia e embriologia, anatomia, fisiologia, patologia, diversas formas, neuropatologia, citopatologia, patologia especial, de maneira que outras disciplinas também, inclusive a disciplina de recursos terapêuticos naturais, e também fui professor convidado da UNEB, Universidade Estadual da Bahia, para um curso de atualização e capacitação de naturopatia. Já lecionei também em curso de pós-graduação, onde fui professor do curso de fitoterapia da Fundação Nobre, a Faculdade Nobre de Feira de Santana, e reuni toda essa experiência e trabalho como consultor de saúde e qualidade de vida. Tenho um consultório em Feira de Santana, Clínica Saúde, trabalho lá, aqui próximo ao centro de Feira de Santana, e atendo também pela internet, em consultas online, ok? Então, tenho dedicado a minha vida à saúde pública e diabetes é um grande e grave problema de saúde pública. Por isso, estamos aqui para conversar sobre este assunto. Antes de mais nada, é preciso que comecemos trabalhando não o tema diabetes diretamente, mas o tema cabeça, o tema visão. Eu diria cosmovisão. É preciso que primeiro vocês entendam como eu penso, para que depois eu possa explicar a vocês por que a forma que eu encaro, vejo, a forma como eu vejo doença, especialmente diabetes, é tão diferente da forma como vocês estão acostumados a ver e qual a repercussão disso, tá bem? Inicialmente, eu quero trabalhar um fato aqui com vocês. E pode parecer uma história que não tem nada a ver, mas depois vocês vão ver que tem muito a ver. A minha colocação é: vocês já tiveram uma goteira em casa? Quem mora em apartamento não vai experimentar isso, só se houver vazamento do apartamento de cima. Mas quem mora em residência pode ter tido a experiência de um dia acordar e ver a sala toda molhada. Então, vamos para essa hipótese. Se você um dia acordar e ver a sua sala toda molhada, choveu bastante na noite anterior, você vai considerar que a sala molhada é um problema. Se você achar que o problema é a sala molhada, você vai perguntar logo, seu cérebro vai perguntar: eita, a sala está molhada, o que é bom para isso? Aí vem logo a resposta: estopa. Passa a estopa que enxuga tudo, fica como era antes. E você corre e passa a estopa, e de fato a estopa enxuga tudo, a sala fica enxutinha, tá certo? Agora, se você
Se chover no dia seguinte, quando você acordar, a sala está molhada de novo, mas não tem problema. O que é que você vai fazer de novo? Passar a estopa e seca tudo, tá certo? Agora, e se no quarto dia ou na semana seguinte chover de novo à noite, a sala vai molhar de novo e você estará sempre passando estopa, passando estopa, passando estopa. Por que é que você nunca vai resolver esse problema? Porque você considera que o problema é a sala molhada. Então, como você acha que esse é o seu problema principal, a sala molhada, você vai tentar resolvê-lo. E ele não tem solução. Você passa a estopa, melhora. Quando for daqui a pouco, chove de novo. E quando chover de novo, aí você vai passar a estopa. Assim é a vida de um diabético. Assim é a vida do diabético. Ele passa o tempo todo tomando remédio. A taxa de glicose sobe, ele toma remédio. Ela sobe de novo, ele toma remédio, ela baixa. Aí ela sobe, ele toma remédio, ela baixa. Ela sobe, ele toma remédio, ela baixa. E às vezes ele toma remédio para ela não subir, mas ela fica meio alta. Só que meio alta é ensinado para o diabético que é assim mesmo, que diabético é assim mesmo, ele tem que ser controlado acima dos 100 miligramas por decilitro de sangue, porque aí está um diabético controlado. E eu pergunto a você, doença a gente deve controlar ou acabar com ela? Essa é a primeira pergunta para você. Por que é que, no nosso exemplo, ninguém deu jeito à sala molhada? Porque sempre está se tratando o que não é para tratar, a sala molhada. O que é para tratar, então, professor? O que causa a sala molhada. O problema dessa casa, que toda vez que chove, a sala molha, não é a sala molhar, não é a chuva, não é a água. Estopa não vai resolver nada, é paliativo. E o que vai resolver? Pegar a escada, subir no telhado, procurar a telha que está estragada, encontrar a telha, descer com ela, ir no armazém, comprar outra telha igual, subir de novo e colocar no lugar. Mas isso dá mais trabalho, é melhor passar a estopa na sala, não é isso? Dá mais trabalho tomar glifagem, dá menos trabalho tomar glifagem. Eu abri o vidinho, pô, botou na boca, não é? Se piorar, é uma furada, mas dá menos trabalho do que investigar as causas e mudar as causas, aquilo que causou o diabetes. Então, para aqui para a gente compreender uma coisa que é importantíssima. Primeiro, doença não é problema. Se doença não é problema e diabetes é doença, então diabetes não é problema, por mais que lhe incomode. Qual é o problema, então? O problema é o que causa a doença. E então o problema não é o diabetes, é o que causa o diabetes. Aí eu pergunto, diabetes tem cura? Não. E como é que se trata diabetes? Não trata. Se for tratar, não dá jeito. Porque não tem cura. Para que tratar algo que não tem cura? Por que que a gente, não, em vez de estar perdendo tempo com o diabetes, não investe tempo na causa ou nas causas do diabetes? E aí sim, a gente vai ter uma outra visão. Portanto, na live de hoje, eu estou aqui para chocar vocês, eu não estou aqui para dizer o trivial para vocês, o que vocês esperam ouvir, não. Aqui a gente vai dizer o que você não espera ouvir. E agora eu quero começar com uma palavra importante para que você consiga entender diabetes. A Bíblia. O que a gente pode aprender na Bíblia para ajudar a gente a entender o diabetes? Vamos ver a carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Romanos. Vamos lá? Cidade de Roma, perdão, né? Os romanos. Então, Romanos capítulo 12, por favor, procurem aí Romanos capítulo 12. E vejam aqui o verso 2, Romanos 12, 2.
Diz aqui assim: e não vos conformeis com este mundo. Para aí. Ou seja, não conformem-se com o mundo, não tenham a forma do mundo, não pensem como o mundo, não analisem como o mundo, não tratem como o mundo, não tenham a forma do mundo. O mundo trata diabetes, por isso que não resolve. Ele diz: não façam do jeito que todo mundo faz. É o que ele está querendo dizer aqui. E ele continua. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformar o quê? Transformar a forma de agir. De que forma eu posso transformar aquilo que eu faço? No caso do diabetes, transformai-vos, que é para não ter, ou quem já tem, para sair dela. Transformai-vos. É preciso, para que alguém deixe de ser diabético, uma transformação mental. E para não entrar nela, também é preciso uma transformação mental. Transformai-vos, diz ele, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, preste atenção a isso. Primeira coisa, eu não posso agir, nesse caso, como o mundo, como todo mundo age, como os partidários da medicina convencional agem. Primeiro ponto. Segundo, eu preciso modificar as minhas ações. Mas como eu preciso? Como é que eu vou poder fazer isso? Passando por um período de transformação. Então eu preciso transformar o quê? O meu entendimento. Então, para que eu possa transformar, para que eu possa entender diferente, eu preciso passar por um período de transformação. Por quê? Porque todos receberam a mesma educação. Quando eu sou declarado diabético, quando qualquer um é declarado diabético, ele pergunta logo: o que é bom para isso? Aí tem a resposta: é glifagem. E se está pior, não tem importância, insulina. Você nem sabe porque está diabético, não quer saber, você recebeu a sentença e você pergunta: quando vou ficar bom? Nunca. Como assim? Não tem cura? Não. Mas tem uma coisa boa que eu vou lhe dizer. Qual é? Tem tratamento. E você fica perguntando: tem tratamento? Tá certo. Ufa, que bom, tem tratamento. E você não pergunta: mas quais são as consequências? Porque se perguntasse, iam dizer: olha, você vai, de qualquer maneira, ficar cego, você vai para a máquina de hemodiálise, você vai ficar com ferida nas pernas, você vai amputar alguns dedos que vão necrosar, mas com o tratamento, se você fizer o tratamento direitinho, isso só vai acontecendo mais tarde. Não dizem isso a você, não dizem. Diz que tem tratamento, mas não lhe diz que o tratamento é apenas para você ter as consequências mais lentamente. Também não diz a você que você vai gastar seu dinheiro com medicação o resto da vida, que você passa a ser um paciente caríssimo para a nação. Não dizem isso a você. Por que não dizem? Porque a sua mente foi programada para ouvir e não questionar, não perguntar, não analisar, não perguntar assim: será que tem outra alternativa, outra forma de pensamento? E agora eu quero lhe colocar uma coisa importante. Vamos trabalhar os conceitos de medicina, para ir mudando sua mente, tá bem? Conceito de medicina. Primeiro conceito: medicina alopata. O que é? É a medicina tradicional que você conhece. Você vai ao profissional de medicina alopata, o médico, especialista, endocrinologista, e ele diz a você que você está com diabetes, com base nos exames. Ele diz que você está com diabetes e passa o tratamento. Nada mais correto.
O problema é que para aí, não vai mais além, não lhe explica nada, não coloca você no canto da parede para perguntar por que você está diabético, não questiona você, não faz você pensar. Você sai de lá com uma receita e vai pegar aqueles remédios e vai tomar o resto da vida. Isso é medicina alopata, baseada em tratamento. Foco no tratamento de doença. Tem outra medicina, medicina alternativa. Você já ouviu falar? Práticas integrativas e complementares. Muito bom. Mas também trata a doença. Se você vai ao naturopata, ele tem um protocolo para tratar diabetes. Tudo natural, não é nada droga, mas tudo natural, mas ele tem um protocolo para tratar diabéticos. Aí o que você pergunta? Mas será que isso só tem essa chance? De qualquer maneira, estou tratando diabetes? Aí eu te ofereço o paradigma da medicina natural. O que é que eu faço? Como é que é medicina natural? Bom, primeiramente, a medicina natural substitui a medicina convencional? Não. E por quê? Porque a medicina convencional trata a doença, a medicina natural não trata a doença. Não, não. Por quê? Porque doença não é problema, é consequência. Problema é o que causa a doença. Portanto, a medicina natural trata as causas da doença. As causas da doença. Percebe? Há uma passagem que Jesus estava falando para uma multidão e chegam uns homens lá trazendo uma mulher adúltera e jogam lá no meio e querem que Jesus faça o veredito. E Jesus começa a mostrar os pecados dos homens, eles vão saindo, soltando as pedrinhas dele, vão saindo, e Jesus vai conversar com a mulher. E ele diz: onde estão os teus acusadores, mulher? E ela ficou calada, com vergonha. Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, nem eu também te condeno. Vá e não peque mais. Percebe? Aquela mulher tinha um problema, mas o problema dela não era tanto o que ela estava sendo acusada, eram os pecados dela. Quando você abre as Escrituras no Salmo 103, verso 3, você vai encontrar: eu sou o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. O que é isso? É foco na causa. Ele não fala primeiro em curar as enfermidades para depois perdoar as iniquidades. Ele fala em primeiro perdoar os erros. Vai, não peque mais. Então, quando ele resolve a questão do erro, a questão do pecado, as questões que estão ligadas diretamente aos erros que levaram à doença, aí ele pode curar a doença. Mas se ele for curar a doença e deixar a pessoa pecando, ou seja, desobedecendo, transgredindo as leis, inclusive as leis de saúde, a pessoa vai voltar a adoecer, porque não se livrou a pessoa daquilo que causou o problema dela. Assim é com diabetes. Não se livrou o diabético daquilo que causou o diabetes. Perfeito? Então, como não se fez isso, a pessoa continua sofrendo os problemas dela, né? E aí vamos para algumas coisas importantes. O diabético tem um problema, ou não, com a insulina. A insulina é uma proteína. Ela é produzida pelas células beta do pâncreas. A insulina é produzida e ela passa uns 6 minutos e logo ela se desfaz. Então, se a gente for computar mesmo, desde que ela começa a ser desfeita no sangue até que termina, são 10 a 15 minutos. 6 minutos é o pique máximo dela, né? Então, quando a insulina se combina com alguns receptores na célula, ela dura mais tempo, certo? Senão, ela vai ser degradada. Portanto, a gente precisa fabricar insulina continuamente, especialmente quando a gente está com o nível de glicose elevado no sangue, ok? A insulina também ativa muitas outras enzimas.
muitas outras. Portanto, ela é importantíssima. As células cerebrais são permeáveis à glicose e não precisam da insulina. A glicose é necessária no corpo da gente. Sem ela, a gente morre. Para que você tenha uma ideia, o principal alimento do cérebro é a glicose. Depois é o oxigênio, mas principalmente é a glicose. Portanto, ela é necessária dentro do cérebro da gente. Quando a gente tem uma alimentação rica em carboidratos, a glicose circulante causa a secreção de insulina, porque tudo que você comer que for de trigo, arroz, aveia, milho, né, cereais, né, e as raízes, como aipim, mandioca, não é? Macaxeira, para vocês aí de Sergipe, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, macaxeira, não é? Batatas, tudo que você comer de raízes vai se transformar em você em glicose, ok? Quando a glicose aumenta no sangue, o que acontece? Acontece que o fígado sintetiza a insulina e a insulina faz a glicose entrar nas células e as células do corpo da gente se beneficiam da glicose, transformando a glicose em energia e armazenando sob a forma de uma molécula chamada ATP, trifosfato de adenosina. Bom, mas aí fica uma pergunta. E isso por que esse mecanismo chega a uma certa condição que ele não funciona mais? Simples. Se a gente coloca o corpo para produzir insulina em excesso, a gente cansa o mecanismo e ele, cansado um dia, não consegue mais tirar toda a insulina do corpo. Por outro lado, se a gente tem uma alimentação desregrada, comendo muita massa, as pessoas às vezes estão diabéticas e dizem, não como mais carne, não como mais gordura, eu agora vou ser vegetariano, e não sabe que o fato de ser vegetariano pode até contribuir para você ficar diabético. Não é causa, mas pode contribuir. Por quê? Porque quando se deixa carne, se mete nos assados e tome carboidrato para dentro. Todos eles se transformam em glicose dentro de você. Cevada, centeio, malte, trigos, todos eles, arroz, milho, é um dos piores. Todos eles se transformam em glicose dentro de você. Percebe? E aí, então, meus amigos e minhas amigas, essa glicose pode subir a tal monta que, se você junta glicose alta, né, carboidrato com gordura, aí você pode ajudar a destruir os receptores de insulina que ficam na membrana das células. Se você conseguir fazer isso, porque você faz isso com um mau hábito alimentar, o mau estilo de vida. Se você fizer isso e não houver mais os receptores de insulina, então a insulina está alta, ela só não consegue fazer a glicose entrar nas células, porque não existe mais receptor de insulina na célula. Você tem intolerância à insulina. E aí, com intolerância à insulina, não tem mais como a insulina colocar glicose na célula para a célula transformar a glicose em energia. O que vai acontecer com a glicose? Vai se armazenar no sangue, mas tem que sair, porque se ela ficar alta no sangue, vai danificando tudo, olho, rim, ouvido, tudo vai danificando. Aí o corpo tem que tirar a glicose alta do sangue. O que ele pode fazer? Pegar um pouco dessa glicose e jogar lá no fígado. O fígado armazena a glicose sob a forma de uma molécula chamada glicogênio, que é a união química de várias moléculas de glicose. Assim, umas 3.000 moléculas de glicose juntas formam um glicogênio. Aí armazena. E armazena, e daqui a pouco não cabe mais no fígado, e o fígado não consegue queimar aquele glicogênio em excesso, e ele se transforma em gordura. E vem uma coisa que acompanha muito a diabetes, que é esteatose hepática. Está na linha da piora do diabético a esteatose hepática.
Aí depois o que é que faz o corpo faz? A insulina, quando o fígado já está abarrotado, sabe o que é que a insulina faz? Transforma a glicose em gordura e armazena no meio do corpo. Mama, barriga, quadril, coxa. Armazena no meio do corpo. Aí fica uma pessoa com o rostinho magro, às vezes até uns dedinhos bem magrinhos, e o meio do corpo bem gordo, né? Gordura, aquela forma meio que de barril, né? Com a gordura, a barriga abaulada. Então, isso é um quadro caótico. Esse quadro que eu estou descrevendo aqui é um quadro que vai piorando tudo, né? Aí, o colesterol sobe, o triglicéride sobe, né? E a gente tem um bocado de pioras que vão se sucedendo ao longo da vida da gente, piora daqui, piora dali, piora dacolá, não é? E essas pioras todas que vão se sucedendo vão acabar prejudicando, porque vai degenerando o corpo da gente. Ora, se esse corpo está em pleno processo degenerativo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar o diabetes. Nada mais inglória do que tratar. A gente tem que tratar o que causou diabetes, tá certo? É o que causou diabetes que a gente tem que tratar. Isso sim. Bom, a perda de glicose é muito grande pela urina. Chega a ser maior do que 180 miligramas por cada 100 ml nos que têm diabetes. É uma tentativa desesperada do corpo de eliminar o excesso de glicose para a pessoa não morrer de choque glicêmico. O rim elimina a glicose, porque não é comum ele fazer isso, né? Mas ele elimina a glicose para tentar, por um mecanismo subalterno, né? Outro mecanismo alternativo, diminuir esse risco imenso, né? O diabético aumenta a pressão osmótica, a glicose aumenta a pressão osmótica nos tubos renais, e o diabético perde água demais. Portanto, é normal que diabéticos possam se desidratar, né? Existem as lesões nos vasos sanguíneos, diferentes tecidos dos vasos sanguíneos, endotélio dos vasos, a musculatura dos vasos se lesionam, né? Especialmente das veias, aí o sangue vai para as pernas e não retorna, inchaço nas pernas, insuficiência renal, hipertensão arterial. Pessoa que é diabética, ela vai vendo chegar um bocado de doença companheira do diabetes no dia a dia dela. Tem calma aí, viu? Eu estou apresentando esse quadro assim, caótico, para dizer o que é diabetes. Um para motivar aqueles que não são diabéticos para não quererem ser, e outro para mostrar aqueles que são diabéticos que, na verdade, eles têm uma série de doenças que eles podem até pensar que não é diabetes, mas é a diabetes que vai causando tudo isso. Então, normalmente, uma pessoa fica diabética e algum tempo depois ela fica hipertensa também. Ela pensa que é outra doença, mas não é, é consequência do diabetes. Arteriosclerose, lesões periféricas nos membros, retinopatias, quer dizer, a diminuição da acuidade visual, né? A chamada retinopatia diabética, que vai finalmente cegar o diabético, ok? Além do mais, diabetes é uma doença caríssima. Os custos diretos e indiretos são imensos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, um material das consequências econômicas do diabetes mellitus, publicado em 1997, já faz algum tempo, através da Associação Americana de Diabetes, dizia que naquela época, 1997, já se gastava nos Estados Unidos 44 bilhões de dólares com os custos diretos do diabetes. 54 bilhões de dólares com os custos indiretos. 37 bilhões de dólares com pessoas que ficaram incapacitadas de trabalhar, ainda muito novas e produtivas, pelo diabetes. E 17 bilhões de dólares com a mortalidade prematura que
aqueles que têm diabetes têm, né? Geralmente têm uma vida média menor do que a vida média da sociedade. O custo adicional do diabetes é excessivo. Tanto custos hospitalares, domiciliares, emergenciais, ambulatoriais, médicos, é um custo extremamente excessivo. Como se não bastasse isso, tem a morbidade do paciente com diabetes, né? Ou seja, diabetes é a primeira causa de cegueira adquirida. A pessoa nasce vendo e se torna cego antes da morte. A primeira causa, são muitas causas de cegueira, mas a primeira causa é o diabetes. Portanto, os diabéticos têm alta probabilidade de, em algum momento da sua vida, pararem de ver por causa da retinopatia diabética avançada. É a primeira causa do ingresso a programas de diálise por falência renal. Portanto, entre aqueles que fazem diálise, os mais presentes são os diabéticos, né? Fazem diálise toda a semana, 2, 3 vezes, etc. É importante determinante de amputação de membros inferiores. Quem mais amputa membros inferiores são diabéticos, por causa das necroses, né? E estão entre os principais fatores de risco cardiovascular. Os diabéticos estão entre os que têm grandes fatores de risco cardiovascular. 30% dos pacientes diabéticos vão se internar em algum momento, com problemas os mais diversos possíveis. Cerca de 26% dos pacientes que ingressam em programas de diálise são diabéticos. Olha aqui, a gente pode fazer diálise por várias causas, mas 26% em média é de diabéticos. Então, é algo assim terrível, né? Existem vários tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo... são vários, né? Uns são insulino dependentes, outros não são. Alguns diabetes são por doença autoimune, né? Então, você tem aí uma série de tipos específicos de diabetes. Alguns são por defeito genético, por uma disfunção da célula beta de uma estrutura chamada ilhota de Langerhans do pâncreas. Outras são por doença pancreática exócrina. Outras são por causa de uso de droga, infecções. Existe diabetes autoimune, existe síndrome genética associada ao diabetes. Então, há uma série de qualificações aí de origens do diabetes. Todavia, quero deixar claro aqui para você que, embora não tenhamos tempo de falar desses tipos todos, eu vou agora mudar a minha tônica de falar sobre a doença para falar sobre tratamento. Qual é o melhor tratamento que existe? Qual é a principal causa do diabetes? A principal causa do diabetes a principal causa do diabetes são os hábitos de estilo de vida. O conjunto de hábitos de estilo de vida, essa é a principal causa do diabetes. Assim que vida sedentária, falta de exercício físico, comer desenfreadamente, desajustadamente, alimentação desequilibrada, riquíssima em carboidrato. Todas essas coisas contribuem para o indivíduo ficar diabético. E por que tem gente que come essas coisas e nunca fica diabético? Porque, além disso, precisa ter uma propensão hereditária. Então, se eu tenho uma propensão hereditária para ser diabético, se eu vou ser ou não depende do meu estilo de vida. Agora, se eu tenho essa propensão hereditária e tem um bocado de gente diabética na família, e eu como o mesmo que eles comem, tenho o mesmo estilo de vida deles, obviamente que eu serei diabético. Todavia, se eu tiver um estilo diferente,
eu tenho chances enormes de não ser diabético. Tem muita gente que se tornou diabético por causa dos maus hábitos. Então, o que a gente faz no dia a dia? Retira do estilo de vida da pessoa tudo aquilo que causa o diabetes e coloca na vida dela tudo aquilo que diminui a manifestação do diabetes. A gente chama o corpo, em medicina natural, de terreno biológico. O que se deve fazer é tratar o terreno biológico, limpá-lo, tirar dele tudo aquilo que predispõe o corpo para o diabetes. Química em excesso, metais pesados, né? Alimentação desregrada, excesso de peso. Então, todas essas coisas, principalmente sedentarismo, né? Falta de água no corpo, por não ter o hábito de tomar água. Então, quando todas essas coisas são eliminadas da vida de uma pessoa, aí o corpo dela começa a reagir. Se a gente pega os carboidratos da dieta e tira todos eles, e introduz carboidratos nobres com índice glicêmico baixo, a gente está ajudando esse corpo a se recuperar. Porque aí a glicose vai baixar, não porque um remédio baixou, não até porque o pâncreas sintetizou insulina que baixou, mas vai baixar porque não tem algo para o corpo transformar em glicose. Se não tem algo para o corpo transformar em glicose, o que é que vai acontecer? A glicose baixa naturalmente. Uma alimentação rica em fibras ajuda a baixar a glicose. Por quê? Porque as fibras diminuem a absorção dos açúcares. Vejamos, por exemplo, as frutas. Tome uma fruta, pense numa fruta, manga, uma fruta doce. Se você comer a manga, o seu nível de glicose vai ficar por aqui. Mas se em vez de comer a manga, você tomar o suco da manga, fizer o suco da manga, olha como vai o teu nível de glicose. Ele vai lá para as alturas, não é? E aí o que é que acontece? Qual a diferença? É muito simples. Quando você trabalha, quando você trabalha o suco da glicose, quando você come o suco da glicose, o que vai acontecer é que a fibra ficou de fora. Como a fibra ficou de fora, aí também o que vai acontecer é que a glicose vai ser absorvida, ou seja, no caso a frutose vai ser absorvida facilmente. Mas se você, em vez de tomar o suco de uva, o suco de manga, o suco de qualquer fruta, você comeu a fruta, então o mesmo açúcar da fruta está entrando no teu corpo, mas está entrando a fibra que dificulta a absorção desse açúcar, tá certo? Então, entendeu esse processo? Portanto, diabético, suco de fruta, não. Fruta, sim. Suco, não. Tá bem? Então, outra coisa, carboidrato, tira. Coloca os integrais em quantidade bem menor e troca esses carboidratos, esses cereais que têm muitos carboidratos, como arroz, milho, essas coisas, troca por espelta, quinoa real, amaranto, tem nas casas de produtos naturais, porque isso tem baixo índice glicêmico, entende? Se você gosta de comer aipim, mandioca, essas coisas, então troque tudo isso aí por inhame. Inhame é bem melhor, porque tem baixa entrada de açúcar no corpo, carga glicêmica baixa, perfeito? Então, todas essas coisas são extremamente importantes para você. É muito bom que você observe que o corpo de uma pessoa que tem diabetes é um corpo cheio de radicais livres. O que você precisa fazer? Diminuir isso, para diminuir as oxidações do corpo que levam o corpo à degeneração. Aí você encontra nas frutas, as cores das frutas, das verduras e tudo mais,
um meio muito bom de fazer isso. Enquanto mais cor tiver na vida do diabético, menos diabético ele será, porque vai tirar os radicais livres que estão degenerando o corpo do diabético. Mas o diabético pode tomar algum suplemento, alguma coisa assim, para ajudar? Sim. Na medicina natural, a gente tem o seguinte: 8 remédios saudáveis. Só existem 8 remédios saudáveis que curam coisas, que ajudam a curar coisas. E tem aquilo que vai ajudar o corpo no seu esforço de recuperação. Então, precisamente, preste bem atenção. Você precisa dar ao corpo o necessário para que o corpo inicie o processo de autocura e então você, que são os hábitos do estilo de vida, né? E então você entra no corpo com coisas que vão ajudar o corpo a se recuperar. Maca peruana, cúrcuma, garlic, alho em inglês, não é? Em tabletes, vão ajudar muito nessa recuperação, ajudam a manter os níveis baixos, diminuir o seu peso, perder peso. Um programa de exercício físico é indispensável. Então, olha, presta bem atenção. Exercícios respiratórios para oxigenar o cérebro e todas as partes, porque o diabetes tem pouca oxigenação orgânica, né? Tomar 8 a 10 copos d'água por dia, não as refeições, meia hora antes ou a partir de 2 horas depois da refeição. Ter um programa de exercício físico para queimar calorias e baixar os índices de glicose, botando as pernas para funcionar. O melhor deles é caminhar ao ar livre. Ok. Comer saudável, com poucos carboidratos, ainda assim carboidratos integrais, poucas raízes, ainda assim aquelas que têm o menor índice glicêmico, ter uma recreação, especialmente a prática de um esporte não competitivo, você compete com você mesmo, andar de bicicleta ou alguma coisa assim, nadar, né? Isso vai fazer muito bem para a pessoa. Que mais? Já falei em tomar água, não foi? Bom, ser equilibrado. Lembre-se, o ideal, não acredito nesse negócio que tem uma planta milagrosa que baixa a glicose e cura diabetes. Não existe isso. Não acredito numa prática qualquer que cura diabetes. Não existe isso. Diabetes é uma doença que dá trabalho para voltar. Com hábitos novos, exercendo hábitos novos, entende? Então, tem equilíbrio. O tratamento bom é aquele que te dá equilíbrio em tudo, no comer, no beber, no falar, no agir. Exercício é bom? Vou fazer 4 horas de exercício por dia. Isso é um desequilíbrio, percebe? Então, não é assim que se trata, é com temperança, com equilíbrio. E confie no poder de Deus. Ore muito a Ele. Peça a Ele que Ele lhe ajude a mudar. Geralmente, o açúcar muda o apetite do diabético. Ele não gosta muito de fruta. E a fruta que mais gosta é banana, porque é que mais sobe a glicose dele no sangue, uma vez que é pobre em fibras, não é? E ele não come a casca, que é rica em fibra, né? Então, acontece isso. O que eu quero colocar bem para vocês é que esse é o caminho. Andem por ele. Para o intestino, por exemplo, probióticos. Probióticos são bactérias do bem. Diabéticos podem desenvolver gases, fermentações putrefativas no intestino, que vão deixando ele meio esquecido e tudo mais. Então, olha, precisa trocar a flora microbiana intestinal por uma flora mais saudável, e aí por bactérias que não produzam gases na ausência de oxigênio, na anaerobiose, né? Mas que façam uma fermentação aeróbica para digerir os alimentos, tá certo? Meus amigos, eu dei a vocês uma nova forma de pensar.
cuidar das causas e não do diabetes, não é? Quem cuida do diabetes é a medicina convencional, a gente cuida das causas. Eu dei a você uma nova forma para você voltar desse caminho, se você já está nele. 8 remédios naturais bem praticados. Eu dei a você uma nova forma de pensar a sua saúde. Pense sempre nas causas e não nos efeitos. Eu dei a você uma suplementação. Dei? Já falei de maca peruana, já falei de garlic, alho em tabletes, não é? Para ser mais concentrado, ok? Sim. Eu disse a você, então, que dentro de... Eu quero dizer a você que, então, que se você fizer isso e a perseverança vai dar os resultados. Uma pessoa quer comer manga. O que ela pode fazer? Ela pode ir ao supermercado ou à feira livre e comprar manga. Toda vez que ela quiser comer manga, tem que gastar dinheiro. Ou vai ao supermercado ou vai à feira livre. Ou então, ela pode plantar uma mangueira em casa, no quintal de casa. Quem tem casa, né? Plantou a mangueira no quintal de casa. Só que, para ela comer manga de graça o resto da vida, ela tem que plantar, esperar, regar, esperar que cresça, cuidar, defender, até que a manga fique uma árvore e comece a produzir. Assim é o tratamento natural, de verdade, contra o diabetes. Você começa e não vai baixando tudo, acabou, agora você já... Não. Você passou muito tempo explorando o corpo até ele se tornar diabético. Vai passar um pouquinho de tempo também revertendo o quadro. Mas é reversível? É sim. Eu tenho isso na experiência com meus pacientes. É um quadro perfeitamente reversível. Só um minuto. Clarear mais aqui, porque já está escurecendo, né? Então, um quadro perfeitamente reversível, como eu estava dizendo a vocês. E você pode conseguir isso se você fizer esse programa que eu estou lhe dizendo, tá bem? E agora, vamos às suas perguntas. Vamos terminar com as perguntas de vocês, tá bom? Quero perguntas. Duma, o que você acha de berberina? Duma, eu não confio nada nessas coisas para diabético. Como eu te disse aqui, não pensa em alguma coisa que vai te livrar dela. Não, pensa em um conjunto de hábitos saudáveis, como eu ensinei aqui. Tá certo? Aí sim você vai chegar lá. Mas não fica procurando um salvador da pátria. Uma planta maravilhosa que baixa a glicose, basta você dar um gole nela. Não, esquece isso. Tudo isso é paliativo. Se você quer ficar boa, lembre-se, diabetes é uma doença de desobediência. É uma doença de um estilo de vida equivocado. E aí você tem que corrigir o estilo de vida. É a única forma de ficar boa. Não tomando isso, aquilo e aquilo outro, tá certo? Por exemplo, alho bem concentrado, né, em tabletes que vende no comércio, garlic, né? Ajuda a baixar. Vai lá para baixo. Mas deixa de usar, volta tudo. Entende? E volta por quê? Porque não é esse o caminho. Então, berberina pode ser uma ajuda, mas não vai resolver. Deixou de usar, volta. Percebe? Deixou de usar, volta. Cúrcuma. O que mais posso tomar? Jandira, não te preocupe em tomar, te preocupe em fazer os hábitos de estilo de vida saudável. Muda a cabeça. A causa é o meu estilo de vida. Eu tenho que mudar o estilo de vida. Isso é o mais importante. 8 remédios naturais. Ok? É isso que eu preciso fazer. Suplementos vão dar uma ajuda, mas quando deixar, volta. Aí você tem vários. Tem garlic, tem cúrcuma, tem maca peruana, certo? Pata de vaca, vai ajudar. Deixou de tomar, volta tudo. Ok? Volta tudo. Certo? Então,
pensa, o principal são os hábitos, porque você não ficou diabético por falta de pata de vaca, por falta de berberina. Você não ficou diabético por falta de alho. Não, você ficou diabético por falta de uma vida regrada, orientada e equilibrada. É isso que precisa. É isso que precisa. Quando você pensar em um remédio para melhorar o diabetes, a sua mente não é a do Cristo. A do Cristo é da causa para o efeito. Se nós somos cristãos e queremos copiar o Cristo, precisamos pensar da causa para o efeito. Ok? Se a causa é o estilo de vida, então eu preciso trabalhar o estilo de vida e dar o tempo necessário para que o meu próprio corpo se recupere. Tá bem? Muito bem. Vamos ver outro aqui, né? Sou diabética, uso insulina 3 vezes por dia. Andréa, ainda tem jeito. Ainda tem jeito, porque você pode estar sofrendo já os efeitos colaterais da insulina, não é? Solange de Freitas, tomo 6 miligramas de 1,4-glifage por dia. O médico ainda passou Traienta, 5 miligramas. À medida que você for piorando, Solange, ele vai passando mais remédio. E ele não vai nunca bater assim em cima de você e fazer perguntas. Você faz exercício físico? Que hora você dorme? O que é que você... Não, ele não pensa nada disso, ele só pensa em remédio. E não entre nessa... Tome os remédios dele, porque é ruim com eles, pior sem eles, mas vá fazendo o tratamento que eu lhe dei, ao longo da sua vida, essa glicose vai baixando, 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 daqui a pouco ela baixa tanto que ele tem que tirar o remédio porque você não está precisando mais deles. É assim que a gente faz, tá? Mais de 15 anos com diabetes. Eu já tive pacientes que já foram diabéticos há muito mais do que isso, com 20, 25 anos de diabetes. Hoje em dia, os médicos tiveram que tirar os remédios dele, disseram que foi recuperação espontânea, seja o que for. O importante é que recuperou, entende? Helena Brito, tomo o Xingdu 1000 por 10 e minha glicose fica em torno de 120 em jejum. 120 em jejum é uma barbaridade, Helena. Não se contente com isso, não. Lugar de glicose é abaixo de 100. Não se contente porque seu Xingdu deixa você com a glicose de 120, não. Isso é paliativo. Você vai degenerar mais lentamente, mas continuará degenerando. Sua meta é abaixo de 100 e não com remédios. Com estilo de vida, e aí os suplementos vão ajudar, ok? Existe no mercado um chamado Glio, do Laboratório Viver da Natureza, que é muito bom para ajudar, mas se deixar de tomar, volta. Então, é o estilo de vida, tá certo? Isso é o que você precisa ter em mente. Não se contente com 120 de glicose em jejum, porque isso é uma barbaridade. É de 100 para baixo, Helena. É de 100 para baixo, certo? Jandira Castellani, não sou diabética. Meu marido, sim. Difícil é a pessoa aceitar e fazer o que precisa. Sabe por que é difícil, Jandira? Porque a cabeça não muda. A partir do momento que você mostrar ao diabético que ele pode vencer a doença, mudando o estilo de vida dele, e ajudá-lo, porque não é fácil mudar o estilo de vida, é fácil tomar remédio e chazinho de planta. Aí é fácil. Mas mudar estilo de vida é uma mudança de cabeça. Transformai-vos, disse Paulo em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é que um diabético precisa? De transformação. Ele precisa se transformar numa pessoa saudável. Como é que ele consegue isso?
quando ele dá ao corpo dele os 8 remédios naturais, o corpo começa a agir. E aí sim, ele pode botar berberina, xing-ling, garlic, ele pode usar pata de vaca, tudo isso vai dar uma ajuda, mas não confiem nisso para curar. Não confiem nisso, porque não é esse o plano divino. O plano divino é que você ande na linha pelas leis de saúde. E quando você colocar no seu coração as leis de saúde, você será transformado pelo Criador. Entende? Porque você obedeceu e você tem a consequência da obediência, que é a volta das leis de saúde. Meus amigos e meus queridos, minhas queridas, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, conhecido de todos nós, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, olha, exercício físico, não faça para ficar bom de diabetes, não, faça para a glória de Deus. Temperança, para a glória de Deus. Alimentação, para a glória de Deus. Beber água, para a glória de Deus. Exercícios respiratórios profundos, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E aí você terá como consequência não só ficar bom de diabetes, mas de tudo que é mais doença que anda por aí. Ok? Deixa eu ver se tem mais gente aqui perguntando alguma coisa. Acho que não. Muito bem. Margarida Góes, esses medicamentos vão fazer surgir outras doenças. Concordo plenamente, Margarida Góes. Todos eles têm efeitos colaterais. Todos eles. Kátia está dizendo, sempre tive uma vida equilibrada, com poucos exercícios. Meu triglicérido sempre aumentava facilmente. Como você tem uma vida equilibrada com poucos exercícios, Kátia? Você tem a vida equilibrada com a quantidade adequada de exercício. Se seu triglicéride aumentava, possivelmente foram os carboidratos. Possivelmente foi isso. Ok? Eu posso dizer que foi? Não. Deixa eu colocar uma coisa para vocês da medicina natural. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Presta bem atenção a isso. Quando você vai a um profissional de medicina natural, ele vai investigar as causas. Então, chega 10 diabéticos. Um tem diabetes porque tem doença autoimune. Outro tem diabético porque tem com carência de cromo. Sem cromo, não, o pâncreas não fabrica diabetes. O outro tem diabetes porque tem intolerância à insulina na membrana das células. O outro tem diabetes porque come açúcar demais. Quer dizer, veja, eu já dei aí umas 6 causas para a mesma doença. Então, como é que a gente pode tratar as pessoas todas com a mesma coisa? Não. Cada diabético tem um corpo específico. 2, 3, 10 diabéticos têm a mesma doença, mas os organismos são diferentes, as causas podem ser diferentes, o tratamento vai ser diferente. Vocês me entendem? Entende? É isso aí, né? Então, continuando aqui, né? Aqui em cima a gente tem Jandira Castellani, eu tenho vida saudável, é meu marido. Ok, Jandira, eu entendo perfeitamente. Margarida Góes, sensacional sua fala, isso que a humanidade precisa. É verdade, Margarida. Kátia D'Angelo, sempre tive... Ok, já falamos para a Kátia. Eric, diabético pode comer farinha e pimenta? Farinha vira glicose dentro do corpo do diabético. Então, ele deve evitar isso, tá? Margarida, pimenta não tem problema, viu, Eric? Quer dizer, não para o diabetes. Comer pimenta ou não comer pimenta não interfere no diabetes.
Esses medicamentos vão fazer surgir outras doenças. Já falamos isso, eu já concordei, né? Helena Brito está dizendo que já mudou bastante o estilo de vida. Tomava 5 remédios, agora só tomo 1, mas vou mudar para a glória de Deus. Essa motivação certa de Helena, estão vendo vocês? Mudar para a glória de Deus. A cura é uma consequência de glorificar a Deus no seu estilo de vida. Essa é a cabeça que a gente precisa ter. Diabetes não é para estar aqui. Sai! Sai desse corpo, que esse corpo não te pertence. Ok. Na próxima semana, Ana Cristina está anunciando aqui, na próxima semana teremos nutrição funcional no tratamento do portador de diabetes, com Marisete Adorno, nutricionista. Vai ser uma maravilha. Não percam, viu? Não percam mesmo, tá? Explica quando o pâncreas produz insulina em excesso, também é diabetes? Se o pâncreas produzir insulina em excesso, pode haver, pode não haver, tá? O pâncreas tem uma região dele, Diana, que se chama ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans têm uma célula chamada célula beta, que produz insulina, mas ela também tem uma célula chamada célula alfa, que produz glucagon. A insulina baixa a glicose, o glucagon sobe a glicose para regular. O corpo da gente é assim, entende? Então, se você tem um problema nas células alfa, não produz o glucagon, as beta produzem insulina e o outro não produz a glicose. Então, você tem um desajuste, não é? Algumas doenças autoimunes se perde a célula beta, a insulina baixa. Outras, a insulina fica alta há muito tempo porque não consegue colocar a glicose dentro das células. Ela fica alta todo o tempo. A gente precisa identificar as causas, entende? Para poder tratar adequadamente. Tá certo, Diana? Nossos profissionais estarão auxiliando no tratamento. Ok, Ana Cristina. Criare, já falei, não foi? Ressignificar os hábitos, exatamente. Ter a consciência disso, né? Na natureza, em seus insumos, é possível reverter a condição do diabetes. É possível, sim, Ruth Vieira, é possível, sim, desde que você esteja querendo pagar o preço que é fazer a vontade de Deus e usar os 8 remédios naturais, que é um conjunto de hábitos, né? Ok? Diana Nunes, eu faço de jejum e logo sinto um buraco no estômago, perfeitamente normal. A comida libera no diabético uma substância aqui, olha, que é a dopamina. O diabético, o açúcar vicia, entende, Diana Nunes? O açúcar é viciante. Então, o diabético precisa tê-lo. Por isso que ele tem fome mais do que os outros, porque o corpo gera essa fome sem ele estar precisando de comer, para que ele vá atrás de açúcar, alguma coisa que tenha açúcar ou que possa ser transformada em açúcar dentro dele. Entende? Tanto que muitas vezes, não quer dizer que seja o teu caso, mas muitas vezes aparece aquela fome e o cérebro manda comer carboidrato, não manda comer uma verdura. Eu estou com fome, me dá um brócolis aí. Eu estou com fome, me dá uma folha de couve. Não, me dá um biscoito, uma bolacha, um bolo, um pão, ou coisa parecida, né? Vamos ver aqui.
Dina Nunes, com esse negócio de ficar com frio e passar mal, é preciso ver como é que está a regulação da sua glicose, tá bem? Aí é outra coisa que tem que ver. Isso aí não pode se ver assim numa live, tem que ser uma investigação, tá certo? O princípio da alimentação low carb e os veganos possibilitam o equilíbrio? Não. A alimentação low carb é quando você tira completamente os carboidratos e joga gordura. Eu quero dizer a você o seguinte, existem muitas fórmulas mágicas na internet, cada um defendendo um extremo daqui, outro extremo dali. Nunca foi plano de Deus que nós não comêssemos carboidratos, mas sempre foi plano dele que nós não comêssemos em excesso. Portanto, nós precisamos de glicose e os carboidratos são fonte de glicose. Agora, que carboidrato e qual a frequência dele na comida é que é questionável, ok? Orar pela família de Airan Lopes, viu, pessoal? Muito bem. O diabetes tem a ver com emocional? É assim, a emoção não causa diabetes. Ela pode aumentar um quadro já em formação, porque o diabetes não é causado por uma coisa só, é um conjunto de coisas, né? Um conjunto, ok? Professora. Ganhei meu dia hoje, diz Margarida. Góes, que bom, Margarida, que maravilha, né? Joelma Souza, sinto essa vontade de comer doce logo após o almoço. Pois é, Joelma. Você não sente vontade de comer um brócolis, uma folha de coentro, um maxixe, um quiabo. Você sente vontade de comer coisa doce porque o seu cérebro precisa de dopamina. Ele precisa que você satisfaça a vontade dele. É vício isso, então não come. Se você não comer, vai passar mal. Você tem que ver a taxa de glicose, mas não dê a ele tudo que ele quer, não, porque ele está viciado. Você precisa discipliná-lo, certo? Você precisa discipliná-lo. Muito bem, queridos e queridas, já estamos com 1h20. Eu creio que nós podemos terminar por aqui, não é? E quero agradecer e deixar aqui com vocês o meu recadinho. 2 coisas, uma sugestão e um recado, tá certo? A primeira coisa, na minha página, no meu grupo de WhatsApp, né? No meu YouTube, no meu canal do YouTube, vocês entrem lá e procurem alguma coisa sobre diabetes, porque tem muita coisa sobre diabetes lá no meu canal, inclusive palestras com slides, etc. e tal, certo? www.youtube.com, estou digitando aqui para passar para vocês, tá? // Silvio de Moura Bernardes. youtube.com// Silvio de Moura Bernardes. Pronto. Esse aí é o endereço do meu canal. Vocês estão agora no meu canal, tá? Então, vai logo colocando aí a inscriçãozinha, clica aí, se inscreve também no canal do Espaço Viver Saudável, vai lá, inscreve no canal do Espaço Viver Saudável, tá certo? Entra lá, faz isso, e aí vocês vão ter esse vídeo lá e muita coisa boa que vai sendo colocada no canal do Espaço Viver Saudável, tá bem? Ok. Dina Nunes. Deus deu inteligência, meu irmão Silvio, para nos ajudar. Eu louvo a Ele por sua vida, amado irmão. Que Deus abençoe você, Dina Nunes. Obrigado. Deus seja louvado por isso. Professora Ruth, muito maravilhosa a live com o professor Silvio Bernardes. Que bom, professor. É uma visão bem
bíblica de saúde, entende, gente? Da causa para o efeito. Né? É assim que Deus quer que a gente trabalhe as questões de saúde e doença, sempre da causa para o efeito. Joelma, tem uma irmã que já mudou a alimentação e já está bem melhor depois da live com ele. Que maravilha, Joelma. O importante é que ela mude também os outros hábitos, é o conjunto, entende, Joelma? Se ela já mudou a alimentação e está bem melhor, diga a ela, quanto mais se você mudar as outras coisas, né? Quanto mais se você mudar as outras coisas, vai ficar cada vez melhor, até que um dia que seu médico coce a cabeça e diga, não estou entendendo, na faculdade não me disseram isso. E ele vai ver que é possível, tá certo? Meus queridos e minhas queridas, temos que ir, não é? Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer maravilhoso ter vocês por aqui. Muito obrigado mais uma vez ao Espaço Viver Saudável e ao pessoal do Jardim Cruzeiro pela oportunidade que me deu para conversar com vocês. Estarei sempre à disposição de vocês, tá certo? Tchau, gente. Um beijo e que Deus abençoe cada um de vocês, ok? Airan, se você quer conversar comigo, aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem o meu WhatsApp e o meu e-mail, tá bom, Airan? Cada um que queira conversar comigo depois, aqui embaixo tem o meu WhatsApp e o meu e-mail, não é? 75999824218. Pronto, tá aí o meu WhatsApp, ok? Grande abraço, pessoal. Tchau e bênção.